Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Kizu 11, um fundo passivo que tem que seguir o Suno 30 e que fez aqui algumas compras durante o mês. Entretanto, algumas compras ele informou no relatório, outras ele não informou. Então eu vou trazer para vocês o relatório de fevereiro, o relatório de janeiro para a gente conseguir comparar. Então, sem mais enrolação, eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre os aspectos gerais do fundo. Então ele tem pago aqui 0,075 centavinhos por cota, lembrando que é um fundo base 10, e isso dá um yield nos preços atuais de mais de 11%. A taxa de administração desse fundo realmente é competitiva, 0,60 ao ano, sem taxa de performance. É um fundo grande, aqui quase 120 mil cotistas. A cota patrimonial 8,36 e a cota mercado 7,95, está variando aqui 7,90, mais ou menos nessa faixa. Então aqui a gente vê um desconto patrimonial, um deságio. Bom, no início aqui, então, o gestor comenta um pouquinho sobre o cenário macroeconômico e geralmente eu não converso sobre isso com vocês. Mas agora em março a gente vai ter algumas coisas bem importantes, então eu resolvi destacar. Principalmente essa questão aqui ó, da visão do gestor. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês do Power de 11, onde o gestor está com uma visão mais otimista. E achei interessante destacar aqui, por outro lado, olha a expectativa do Kizu. Eles mantêm a expectativa do IPCA em 6,3 e a Selic em 13,25 no final do ano, ou seja, caindo, mas muito pouco. Então, interessante a gente acompanhar a linha de raciocínio de cada gestor para ver se ele está alinhado com o seu interesse, você cotista, e aí você coloca ou não na sua carteira. Aqui ele destaca o Ibovespa a 105 mil pontos praticamente. Eu quis destacar porque hoje, no dia 15 do 3, praticamente o Ibovespa bateu 100 mil pontos. Então as ações estão voláteis, os fundos imobiliários também, mas se você fizer uma boa seleção, você consegue comprar bons fundos e também vai observar que no médio prazo a volatilidade dos fundos vai ser um pouco menor. Além disso, ele destacou aqui nesse texto a questão da nova âncora fiscal, do arcabouço fiscal que o governo vai propor agora em março. Foi antecipado para março essa discussão do governo e isso vai impactar frontalmente na decisão do Bacen no futuro para diminuir ou não a taxa de juros. Então, esse é o ponto que todo investidor tem que estar muito atento nesse mês de março. Independente das suas compras, você tem que estudar os fundos, mas essa parte fiscal realmente é muito importante e a gente como investidor tem que acompanhar a economia. Bom, seguindo, volume médio de negociação diária, então 757 mil, a gente vê basicamente a liquidez caindo em todos os fundos, então o mercado de crédito no Brasil secou, a gente consegue ver isso nos fundos de papel e também na bolsa a liquidez ela secou, então muitos investidores estão preferindo fazer caixa ou investir na renda fixa e a gente vê ali muitas negociações, às vezes você abre o book e você vê que tem poucos centavos de diferença entre as ordens e segue tudo parado. Então é um momento mais nebuloso, está todo mundo mais cauteloso. Bom, seguindo, eu quero falar aqui logo sobre a questão dos novos fundos adquiridos, porque vai demandar um pouquinho mais de tempo. Pessoal, se vocês estiverem gostando aqui do meu conteúdo, eu peço like e inscrição. A gente bateu aqui 500 inscritos com um pouco mais de 2 meses de canal, um pouco menos de 2 meses de canal. Então, a gente está crescendo muito rápido, eu agradeço vocês. A meta era até o final de março, a gente já bateu, mas convido vocês a se inscreverem para não perder nada. Então, aqui a gente consegue observar algumas coisas logo de início. Essa linha de liquidez foi adicionada, então achei interessante. Com isso a gente consegue calcular um valor em caixa. Tá? A gente vai conseguir ver aqui também alguns fundos que não seguem o Suno 30, por exemplo, aqui o de Pro, né? Tem alguns outros. Isso aqui é alvo de crítica dos cotistas. Entretanto, quem acompanhou os outros vídeos do Kizu viu que eu trouxe aqui o regulamento e já estão falando que 80% do PL do fundo tem que ser no Suno 30. Os 20 restantes ele pode diversificar. Até aí tudo certo. Então, eu destaquei alguns outros fundos aqui para gente. VRTA, HGRU e MXRF, tá? Além do KNRI. Vamos observar aqui agora o que o gestor informou para a gente. Tá? Então, aqui detalhes da performance do fundo e próximos passos. Aí ele fala aqui que os CRIs estão sendo beneficiados pela retomada, tudo bem. Novamente, aproveitamos o melhor ponto de entrada para continuar alocando em VRTA. O ativo consta na carteira Suno 30 e esperamos a sua cota operar perto da mínima histórica para iniciar a posição. Ótima compra, fundo realmente muito bom. Tem vídeo aqui no canal, vários vídeos, vou deixar linkado para vocês. Então aqui
uma ótima movimentação da gestão, certo? Correto. Mas ele não informou mais nada para a gente. A gente pode observar que não tem nada sobre MXRF, nada sobre HGRU. Tá? Inclusive, ó, elas se tornaram as duas maiores posições do fundo. Eu fiz uma conta aqui bem rápida, 3,7%, quase 14 milhões. Então a gente tem aqui 28 milhões em duas posições que o gestor não informou para a gente. E onde que a gente consegue confirmar isso? Ó, eu vou abrir aqui para vocês o relatório de janeiro de 2023, certo? Vamos na página 9 e está aqui as posições do fundo mês passado. Inclusive a gente consegue ver VRTA 0,2%, agora VRTA 0,5%. Então de fato ele aumentou a posição, muito bom. Mas podem pausar o vídeo e olhar aqui nessa lista. Não tem HGRU e não tem MXRF. São bons fundos? São ótimos fundos. Inclusive tem vídeo recente dos dois fundos. HGRU aumentando sua base recorrente, projeção de mais vendas, MXRF fazendo movimentos para deixar a carteira mais defensiva. Vou deixar tudo linkado aqui para vocês. Inclusive, eu estou aqui com o índice Suno 30 aberto. E a gente consegue olhar que esses dois fundos eles fazem parte da carteira Suno 30, tanto o MXRF quanto o HGRU. Então o gestor não está nem comprando fundo fora da carteira. Ele poderia ter informado. O único disclaimer que eu vou fazer aqui, pode ser que o gestor tenha comprado isso no início de março e ele não colocou ainda nesse relatório. Vamos acompanhar o relatório do mês seguinte. Entretanto, muitos gestores, muitos mesmo, eles fecham o relatório no final do mês, certo? Mas eles colocam eventos subsequentes de março. Como o relatório vai ser lançado lá pelo dia 10, pelo dia 15, eles colocam essas movimentações que foram feitas ali entre um mês e outro. Tá? Por fim, eu quero destacar aqui só uma teoria. Tá? O VRTA, como o próprio gestor destacou, ele comprou perto das mínimas históricas. Ótimo negócio. O MXRF, por outro lado, se a gente abrir aqui no Status Invest, puxar 6 meses, a gente vai observar ó, que em dezembro o MXRF bateu aqui uma cotação muito baixa. Chegou a 9,72, 9,81, enfim. Acreditando que o gestor comprou aqui em fevereiro, então a gente tem aqui do dia 3 ao dia 28 uma escalada. E vamos colocar aqui no meio, dia 14. Ele comprou aqui na faixa dos 10 e 12, então ele não fez uma compra ruim, mas não foi uma compra excelente como foi o VRTA. Então ele comprou basicamente em cima do patrimonial. A gente pode ver aqui, ó, 10 e 11 é o patrimonial. Então, quando a gestão não é 100% transparente, ela gera essa dúvida nos seus cotistas. Ele não quer me falar que ele comprou agora porque a compra não foi tão boa, ou ele quer só me contar uma compra que foi muito boa. Então, esse tipo de transparência que a gente tem que prezar. Lembrando que a gestão ela presta um serviço para o seu cotista. Ela não é dona do fundo. Se os cotistas conseguirem se unir e propuserem uma assembleia, eles podem solicitar a troca. Então a gente tem que ficar em cima e acompanhar. Porque, poxa, o fundo tem aqui duas posições relevantes, né, as duas maiores posições do fundo, e não tem informado, enfim, vamos acompanhar. Não é uma crítica frontal ao fundo, tá? O fundo continua sendo muito bom, inclusive comprou bons ativos, acho que melhorou o fundo comprando HGRU e MXRF. Mas seria legal ele contar aqui pra gente, né, que ele comprou, enfim, questão do preço. Seria interessante comentar um pouquinho sobre essa gestão ativa. Só para finalizar aqui então o vídeo, tem a DRE, a gente consegue ver aqui que rendeu um pouquinho menos, os fundos oscilaram um pouquinho agora nesse último mês, principalmente a parcela de CRI, fevereiro um mês menor, tudo certo. A gente pode ver que tranquilamente aqui ele gerou líquido, um valor muito próximo aqui do que ele distribuiu, então usou muito pouco de caixa e conseguiu manter aqui o seu dividendo, que deve ser o dividendo que vai ser mantido nos próximos meses. Pessoal, então se vocês gostaram do vídeo, peço novamente o like, a inscrição, lembrando que tem um grupo do Telegram na descrição e no primeiro comentário fixado, e lá a gente conversa sobre alguns outros assuntos. Às vezes eu comento lá algo que não vai dar tempo de eu fazer um vídeo, algo mais rápido, eu já mando por lá por áudio. E tem outras pessoas também que conversam, tá bem legal, um ambiente bem interessante. Beleza, pessoal? Valeu!